Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. E hoje é um dia especial, hoje é dia de Cruzos. É o programa em que eu bato um papo com pessoas, e o próprio nome já diz, com os quais a minha trajetória se cruza. E hoje eu vou ter a honra de conversar com duas mulheres espetaculares. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero te pedir uma coisa. Quero te pedir para se inscrever no canal. Se você gostar do papo, e eu tenho certeza que você vai gostar, dá o seu like, compartilha, comenta. É muito importante isso. Para a gente continuar conversando, para a gente continuar fazendo esse trabalho que está me dando muita satisfação. E como eu já disse, nós temos hoje duas convidadas especiais. Duas pessoas que são presentes, na verdade, para o canal. Eu falei aqui antes, numa conversa que tive com elas, que a presença delas aqui é um presente para mim, é um presente para o canal. Estou falando, primeiramente, da deputada Leci Brandão, cuja trajetória é uma trajetória de luta, uma trajetória inspiradora, uma trajetória na música, mas também na política, na cidade de São Paulo, ou seja, no estado de São Paulo. E eu vou ter a honra de conversar com a deputada Leci Brandão, que muito contribuiu também para a minha trajetória pessoal. E eu também tenho aqui, como convidada, a vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, arquiteta, também tem feito um trabalho maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro, com todos os problemas que o Rio de Janeiro tem. A Tainá, ela tem sido uma luz na escuridão, um ponto de esperança num lugar tão sofrido como tem sido a cidade do Rio de Janeiro. Então, minhas queridas convidadas, Leci Brandão, Tainá de Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Cruzos, que é esse quadro do canal em que a gente bate um papo sobre vários assuntos. A gente vai falar sobre política, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre o Brasil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de ambas aqui no meu canal. Deputada Leci Brandão. Bom dia, Deus abençoe, proteja, ilumine você, a Tainá, as famílias de vocês, e dizer da minha emoção, por que não, da minha gratidão a você, Silvio Almeida, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração, e vejo em você assim aquele homem que vai impulsionar o futuro de uma juventude que está aí fervendo. A juventude negra, ela está, atuando, ela está se mostrando corajosa, esperançosa, porque negro a gente sabe que tem força, né? Maravilha. Pode falar, Tainá, a gente quer te ouvir. Querido, primeiro, obrigada demais, professor, pelo convite, uma honra estar aqui no Cruzos, uma honra ainda maior dividir bancada com essa mais velha, essa referência, essa guia para todas nós, mulheres negras que estamos no movimento negro, ou estamos nos parlamentos. Leci Brandão é uma referência para muitas de nós e para muitos que virão. Gente, de fato, Silvio, ser parlamentar no Rio de Janeiro não é para amadoras, é para pouquíssimas, na verdade. O cenário de dificuldade de acesso para nós nos parlamentos é real. Ser uma mulher do campo progressista da esquerda brasileira lá no Rio de Janeiro também é muito difícil. A gente tem um cenário de obscurantismo, de bolsonarismo, de retrocesso muito grande, e, obviamente, uma crise econômica, sanitária, financeira que nos impactou, nos impacta diretamente. A gente tem o tambor de ressonância da crise nacional, e a gente tem, infelizmente, uma case de insucessos para falar e para trocar no resto do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz movimentos aqui no Rio, a gente faz para o resto do Brasil também, né? Então, a luta aqui é muito importante. Obrigada demais. Eu que agradeço, já que eu estou conversando com duas mulheres negras na política. Eu parto aqui de um dado, de dados do Tribunal Superior Eleitoral que dizem o seguinte, que as mulheres, elas ocupam apenas 16% dos cargos de vereadores em todo o país. Segundo o site Nexo, 6,3% dos vereadores eleitos em 2020 são mulheres negras. Ainda assim, há um aumento de 22,84% em relação à eleição de 2016. De acordo com o TSE, não há nenhuma mulher negra eleita para as câmaras municipais em 2.952 municípios do país, o equivalente a 53% dos municípios. Quer dizer, ainda que haja um avanço, em 53% dos municípios do Brasil não houve eleição de mulheres negras. E ainda assim, em pleno 2020, algumas cidades brasileiras tiveram vereadoras negras eleitas pela primeira vez, Ou seja, é um cenário muito difícil de ler, inclusive, porque assim,
a gente olha, por um lado parece avanço, do outro lado parece que não avançou tanto, né? Ambas podem falar melhor sobre isso. Como é que vocês veem esse cenário? É um cenário de avanço? É um cenário de avanço limitado? Ou é apenas uma impressão que se tem de que está havendo avanço diante de um cenário de caos e destruição? A nossa luta, né, a luta das mulheres negras, essa questão é uma luta secular, né? A gente sempre teve que lutar, enfim. A gente precisa, inclusive, abandonar aquela frase, a primeira negra, a segunda negra, não sei o quê, porque eu carrego isso, né? A Assembleia tem mais de 180 anos, eu chego em 2010, sendo a segunda, a primeira foi a doutora Teodosina, nos anos 70, né? Ou seja, 40 anos depois chego eu. E aí você fica sendo aquela coisa de espanto quando você entra na Assembleia, né? 94 deputados, eu sendo a segunda negra, é uma coisa que chama a atenção. E aí, o pior de tudo, Silvia, é que quando houve o 1º de maio, e que eu fui entrevistada pela primeira vez na condição de deputada, eu sempre digo, eu estou deputada, eu não sou deputada, eu sou artista, sou sambista, né? Estou deputada. A pergunta que fizeram para mim é o seguinte: como é que está o samba no gabinete? Como é que estão os malandros? E quantas mulatas tem lá? Então, eu respondi o seguinte: lá eu não faço samba. Samba eu faço no palco, sempre fiz na minha vida. Lá eu tenho que criar projetos de lei, eu tenho que defender, né, as reivindicações do povo que me elegeu. Segundo, se você está se referindo a malandros porque acha que no samba só tem malandros, no samba tem compositores, tem velha guarda, sabe? Tem o pessoal da harmonia, tem os diretores de bateria, tem grandes pessoas com muita capacidade artística. E as mulatas, eu gostaria de dizer que lá nós temos 8 negras, e eu sou uma delas. Aí acabou a entrevista, ninguém perguntou mais nada. Você vê como é que essa coisa tão forte, é tão espantosa para eles, que o fato de eu ser uma mulher da Mangueira e, sabe, e tá sempre lidando com samba na minha arte, são pequenos detalhes, mas que o racismo está ali presente. É que essa luta das mulheres, essa luta antiga, como eu disse no início, ela vai caminhando, pode caminhar devagar, enfim, mas o movimento negro ele começou a ter, sabe, algumas coisas de resultados positivos de governos progressistas. A gente não pode esquecer que aconteceu a 10.635, não é isso? Aconteceu a Lei Maria da Penha, aconteceu a criação do Ministério, né, da Promoção da Igualdade Racial, que foi a CEPIR, comandado pela Matilde, e eu tive, inclusive, o prazer de ser convidada para ser conselheira. Eu nem sabia o que era isso. É cargo no governo que estão me dando, mas nessa época eu não estava nem na Assembleia. Eu era apenas, né, como sou artista. E essas coisas mexeram um pouco na estrutura da sociedade brasileira, que, embora sejamos, como todo mundo diz, mais de 50% da nação e tal, eu queria saber onde é que a gente está nos 3 poderes desse país. Então, quando você conta, apesar de todos esses avanços, a gente, em 2020, ter tido uma presença maior, né, nas câmaras municipais, eu continuo perguntando para o Brasil: vocês sabem que nós somos mais da metade da população brasileira? Vocês sabem que nós também temos capacidade, também temos pessoas formadas, né? Nós tivemos a oportunidade de colocar, sabe, as pessoas nas universidades, mas, infelizmente, nós ainda não estamos no lugar que merecemos. Ainda falta, sabe, muita coisa. Mas foi ótimo, esse avanço foi maravilhoso. Tanto é que, quando Tainá fala que ser deputada, né, no Rio de Janeiro, com a cor da pele que ela tem, que é negra, né, preta mesmo, a gente sabe que alguém começou a olhar para a gente de uma outra forma. Aliás, eu até queria corrigir que eu falei 10.639, a lei, né? O negócio de número eu sou meio enrolado. Eu só queria lembrar uma coisa nessa entrevista que eu acho que é muito importante. Eu comecei a minha trajetória na militância política, enfim, foi mais ou menos no 2010, 2011, né? E em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a deputada Alessi Brandão, quando ela
ela presidiu a sessão, não sei se a senhora presidia a comissão de educação, eu não me lembro exatamente, presidente da comissão de educação, e nós estávamos discutindo um projeto da Universidade de São Paulo, que era um projeto que, na verdade, procurava burlar, falando grosso modo, as cotas raciais, né, que haviam sido legitimadas por decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, e começou uma grande pressão para a implementação das cotas raciais nas universidades públicas em São Paulo. Né? Fizemos uma movimentação, eu lembro que eu até escrevi um anteprojeto de lei, enfim, que a gente discuti muito com os assessores do seu gabinete à época, com outros também parlamentares, e eu tive a possibilidade de, pela primeira vez, de manifestar, de aparecer publicamente, fazer um discurso, né? Eu lembro que foi no plenário da Assembleia Legislativa, numa sessão presidida pelo deputado Alessi Brandão. E eu quero publicamente aqui registrar a minha gratidão não só por aquele momento, mas eu quero registrar minha gratidão também pela trajetória, por tudo que tem feito por nós e por mim particularmente. Então, deputada, o seu trabalho é absolutamente essencial para o Brasil, não só na música, como muito bem colocou, mas na política. E uma outra coisa também, que aí eu quero conversar com a vereadora, o que é ser vereadora na cidade do Rio de Janeiro, com os problemas do Rio de Janeiro, com a tragédia que o Rio de Janeiro vive hoje, né? E também dizer da minha alegria imensa de ter você aqui. Imagina, uma honra estar aqui, Silvio. E você, para além de referência, o senhor saiba que é uma liderança, tá? Presidenciável liderança. Pelo amor, nem começa com essa história. Silvio, você me perguntou dos avanços, né? Eu sou otimista e eu falo muito do lugar de uma mulher que tem total consciência de que sou um produto, fruto do acúmulo do que o movimento negro, do que negros e negras conseguiram consolidar na sociedade brasileira. Várias Lecis, várias Beneditas, vários Juremas Batistas conseguiram impulsionar um movimento que, na minha opinião, é muito irreversível. Não vejo nenhum outro momento do Brasil, de forma tão clara, brancos, né, pessoas não negras, falando claramente sobre racismo, discutindo, inclusive, antirracismo. Nós emplacamos isso na sociedade civil. Para o bem e para o mal, a seleção do Big Brother Brasil é resultado do que a gente vem acumulando na sociedade brasileira na discussão racial. Não foram os brancos que descobriram isso, foram os negros, nós intelectualmente organizados, o movimento negro organizado nas suas fronteiras de discussão. Fomos nós que consolidamos isso ao longo do século XX e começo do século XXI. Então, o movimento de mulheres negras, nessa mínima capacidade de organização, conseguiu produzir e projetar lideranças vivas que se perpetuaram não só nos coletivos da sociedade, conseguindo, inclusive, impactar grandes movimentos, e aí as redes nacionais de mulheres negras, falar da Marcha das Mulheres Negras, inclusive articuladas nacionalmente, a nossa constituição e organização dos conselhos de debate de igualdade racial, a ampla maioria de lideranças de mulheres negras colocadas nessa discussão na saúde da população negra. Eu acho que os nossos setores de organização social foram, de fato, fundamentais para a colocação dos quadros das mulheres negras que nós temos hoje nesse cenário. Costumo falar, claro, né, fazendo um recorte do que o país passou, quero lembrar que Alessi Brandão está coberto de razão. Os anos lulopetistas foram fundamentais para marcos legais, civilizatórios, de não só discussão pública sobre racismo, mas também sobre uma institucionalização de marcos antirracistas. E acho que culmina no 2020, com a consulta da deputada federal Benedita da Silva ao Tribunal Superior Eleitoral, que, obviamente, junto com as organizações de sociedade civil, Coalizão Negra por Direitos, INEAF, IPEAF, várias organizações que estabelecem também a sua discussão junto ao STF, dizendo que, a partir de 2020, nós sim queremos paridade ao acesso e fundo eleitoral e tempo de televisão. Eu acho que é um movimento que a gente tem que acompanhar e fortalecer, que a gente consiga ter maturidade e inteligência política para captar que nós somos o futuro e a próxima quadra da política brasileira. Qual é a dificuldade de uma mulher negra, com as suas origens, discutir questões
estruturais da política. Eu sempre dou o meu exemplo. Se eu sou filha de uma servente de escola, se eu morei em 3 escolas públicas, eu tinha que ser a aluna, que eu estudava na mesma escola que eu varrei a sala, eu estudava, ok? Eu tinha que estar lá naquele gráfico, no vermelho, que tinha um verde, amarelo e vermelho. Eu nunca estive ali, eu sempre estive no verde. Eu sempre procurei estudar, sabe? Sempre procurei estudar. Estudar é um negócio que você, né, tem que insistir, tem que gostar. O pai ou a mãe tem que incentivar, né, quando pode, quando tem oportunidade. Aí você consegue fazer o primário, fazer tudo é. Aí você vai para o ginásio, que foi o meu caso, que eu fui para o Colégio Pedro II. Eu não sei se a Tainá, ela deve ter estudado na Marechal Floriano. Eu estudei primeiro lá no Maracangalha, lá na Tijuca, em frente ao Colégio Militar. Era a única negra da turma. E eu ouvi o pessoal na sala falar assim, Tizil, Tizil, Tizil. Eu nem sabia o que era Tizil. Aí um dia, uma colega falou assim, isso aí é com você. Eu falei, comigo? Mas por quê? Tizil é um passarinho preto. Você é a única preta que tem aqui. Vai vendo o negócio. Mas eu nem... Foi a primeira assim, experiência, né, que eu tive de catecismo. Mas eu não me incomodei com isso e continuava passando de ano e tal. A única matéria que eu fiquei em segunda época, isso é muito importante que eu vou dizer agora, foi latim. Eu nunca tinha visto latim, eu não sabia o que era isso. Entendeu? Mamãe, papai, latim, nem inglês, nem nenhuma língua. Agora, latim é complicado. Então, são dificuldades que você enfrenta na sua história. Aí, vai vendo. Meu pai morre, enfim, eu tive que trabalhar. Precisa-se de moça de boa aparência e tal para ocupar, não sei o quê. E eu sempre era reprovada no psicotécnico. Eu falei, mas eu não sou maluca, gente, eu fiz as coisas direitinho e tal. Fui entender que a boa aparência não poderia ser negra. A boa aparência tinha que ser uma moça de pele branca. Então, mais um obstáculo na minha vida. Então, quando você chega numa comissão para explicar a questão da educação, por que tem que ter escola para todos, por que você tem que fazer uma política pública, sabe, afirmativa, que dê condições para todas as crianças estudarem, terem acesso, porque educação, né, educação e cultura, no meu entender, são os 2 pilares que você consegue fazer um país ficar grande, ele pode ficar forte. Por causa dessa questão do tal do psicotécnico, por causa do latim, por causa de tantas outras coisas, então a gente chega na Assembleia e diz, olha, é preciso ter compromisso com a questão social de verdade. Você tem que ter a educação que você dá no colégio particular, essa educação ela tem que ser dada para todas as pessoas, porque toda criança tem condições de aprender, toda criança tem inteligência. É só você dar oportunidade. Se você não dá oportunidade, ela não vai aprender. Consequentemente, se você não tem educação, você não tem instrução, você não vai conseguir arranjar um emprego melhor, porque existem as provas, os testes e tal. Né? Então, você fica sempre na retaguarda. Aí você vai para a faculdade, vamos falar agora das universidades. Conta quantas negras e quantos negros você vê lá. Você conta a dedo. E quando você chega e defende a questão das cotas, eu sempre falei em cota, nem tinha ainda essa coisa de movimento, enfim, tal, mas eu falava nas cotas nos meus shows, que eu sempre procurei, dentro da parte musical, falar com as pessoas sobre as coisas que eu achava, sempre achei, que a população negra teve direito, tem direito, sempre teve direito. E é por isso que quando me convidaram para ir, olha, para encerrar, me convidaram para ser candidata a deputado em São Paulo. Foi ideia do Netinho de Paula e do Ceruando. Como é que é? Mas eu acho que eu já faço um trabalho de luta com a minha música. Não, mas é importante e tal. O que eu fiz? Fui lá no terreiro, entendeu? Fui ver a peneira. E a mãe, o que é isso aqui que estão me chamando para para política e tal? E jogou e tal. Ó, seu pai está dizendo que você vai ter que fazer essa luta num outro lugar. E você tem que aceitar o desafio. Eu falei, quê? É num outro lugar que você vai. E aí eu resolvi aceitar o convite. Foi só por isso. Primeiro eu esperei a resposta do orixá. A resposta veio, eu fui. E fui eleita, depois de 8 anos que o PCdoB não tinha assento dentro da Assembleia Legislativa, entendeu? Em 2011, eu entro na Assembleia pelo PCdoB, ainda levei mais um. Né? Dei 2 cadeiras para o partido. E aí a Vanessa, ela canta, né? Então, vou botar na cultura. Não, educação e cultura. E na educação e cultura, a gente foi, sabe, apresentando uma série de ideias
E eu, como não sou boba, formei uma assessoria de gente que trabalhou na campanha comigo, eu fiquei observando o comportamento de cada um. Quando eu vi quem era, eu trouxe comigo, falei, ó, a ideia é essa aqui, como é que faz o projeto? Aí eu já não sei, eu pego o jurídico, vamos ver as coisas, e as coisas foram saindo. E com essa história, a gente tem algumas leis, né? Que foram, inclusive, Tainá, quem sancionou as minhas leis foi o governo da direita. Olha só que coisa maluca, porque o PSDB está aqui nesse estado já esses anos todos, né? E eu consegui aprovar minhas leis. As mulheres negras, os homens negros, nós temos ainda muita coisa boa para dar e para discutir. Tudo em prol de uma coisa chamada liberdade, respeito à democracia e dignidade de vida. É só isso. Axé, que coisa Pois é, linda, axé. Puxa vida, que coisa linda. que sabedoria. Vereadora, e você? Me conta um pouco. Chega a ser. Eu vou usar uma patologia, vou falar que é doentio, mas o racismo ele opera de uma forma muito cruel com as mulheres negras e eu vou estender para a população negra de um modo geral. Eu sou uma mulher da ciência, da técnica, né? Sou arquiteta urbanista, e é curioso como é um lugar dominado por uma ideologia, por concepções, por ideias hegemonicamente brancas, eurocentradas, que estão totalmente deslocadas das cidades brasileiras, da dinâmica urbana brasileira e do campo brasileiro. Se a gente for parar para pensar o que a gente precisaria produzir do ponto de vista teórico, do arcabouço de técnica para dar conta da desigualdade da favela, do racismo ambiental, das nossas técnicas engessadas de saneamento básico para dar conta do fato que metade dos domicílios do Brasil não tem acesso a saneamento básico amplo e restrito. Nós privatizamos a água ano passado, no meio de uma pandemia. Então, a gente vive uma cena de retrocesso gigante que é pautada basicamente pela inexistência de pessoas negras, nos espaços de poder e decisão, dois, pessoas negras também na sociedade civil, nos espaços de discussão da técnica, das universidades, do campo da ciência. Quantos reitores e reitoras negras nós temos? Quantos juízes e desembargadores nós temos? Se a gente for parar para pensar na lista dos tomadores de decisão nas amplas escalas e esferas, nós estamos ferrados, porque os negros estão sendo varridos, somos varridos historicamente do cenário das decisões do Brasil e da produção de conhecimento do Brasil, que eu acho que a gente está falando aqui de uma intelectual profunda, que é a Alice Brandão, uma intelectual orgânica que nos coloca muitos saberes, dona Alice, saberes ancestrais. Concordo plenamente. E Silvio, óbvio, um sujeito que está à frente do nosso tempo na academia, mas a gente tem um flanco de disputa aí na próxima quadra, gente, que é a gente instituir nossos saberes como, na verdade, os únicos possíveis de serem instituídos como o futuro da nossa sociedade, com os nossos marcos civilizatórios e com o nosso projeto e agenda de Brasil. A massa crítica, a massa social que a gente conseguiu organizar, estrategicamente inserir nas universidades, foi um movimento acertado do movimento negro. Foi uma pauta difícil da gente conseguir implementar, que são as cotas sociais e raciais. A gente passou isso, nem sei como, a gente tem que dar graças aos orixás por nós termos tido força de emplacar isso na esquerda branca e na direita democrática. Conseguimos colocar isso como uma agenda inegociável, e essa foi uma agenda que construiu um novo ciclo, na minha opinião, de intelectuais orgânicos, de intelectuais acadêmicos, negros, muito alinhados com o que a gente tem que produzir na próxima quadra. Então, esse lugar é irreversível de produção, de construção de agenda brasileira. Excelente, excelente. Quais os projetos desse Brandão diante desse cenário que se desenha agora? O Brasil era melhor, sabe? O Brasil era melhor. A gente podia ter, inclusive, um governo que era comprometido com a questão social, né? Um governo que tinha uma formação muito pequena, mas que tinha uma experiência e uma sensibilidade em relação às necessidades do povo muito grandes. Por isso que eu parabenizo você, Tainá, pelo partido ao qual você pertence. Foi nele que eu caminhei a vida inteira, foi com ele que eu cantei a vida inteira. Mas, na hora do convite, o convite veio de um outro partido também progressista, mas que precisa ter um discurso mais popular. Então, veja bem, você teve um país que deu oportunidades, você teve um país que conseguiu trazer a mulher para um protagonismo,
dar a ela a condição de receber o Bolsa Família, de ser a mulher que assina Minha Casa Minha Vida, a casa dela, entendeu? Deu uma série de coisas para a mulher que ninguém tinha dado desta forma, ok? De repente, você vê um desgoverno que eu me recuso a falar o nome, não falo o nome, eu chamo de desgoverno. Desgoverno que é autoritarismo, é fascismo, não pode botou a palavra comunista como se fosse uma coisa ruim, pelo contrário, o comunismo é o socialismo, ok? Misógino, enfim, homofóbico, uma pessoa totalmente desqualificada, entendeu? Esse governo tem. Você sabe por que eu estou falando isso, Tainá e Silvio? É porque quando vem negócio de pesquisa, eu fico enlouquecida com essas pesquisas, gente, não diminui, a popularidade não diminui. Aí você vê as novidades. Quais são as novidades? Armar mais gente, ter mais arma, sabe, e tal, né? A ordem geral das secretarias de segurança nacionais é preto, passa a bala. É preto, pode desconfiar. Preto, desconfia de preto no shopping, preto dentro de carro, preto parado numa esquina, não é nem algema, é bala nele, bala na cabeça. Né? A gente fez um projeto, Silvio, querendo que o funk fosse entendido como uma coisa cultural. O funk que eu conheci era um funk que tinha letras sociais, um negócio assim, fantástico e tal. Aí, para eles me perturbarem, eles ficam entendendo que eu estou querendo pedir licença para pancadão. Não tem nada a ver. Não estou falando nada de pancadão, não suporto isso, porque não deixa ninguém dormir, palavrão, um monte de coisa. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o funk seja entendido como uma linha musical e cultural, e que tem que ser entendido como tal. Muito bem. A gente não consegue passar esse projeto de jeito nenhum. Tem a outra questão que você tem uma religião, é uma religião forte e respeitosa, que é a religião de matriz africana, você não tem um canal na comunicação, entendeu? Mas isso também é resultado da questão econômica. Né? Nosso povo não tem dinheiro para comprar canal, para comprar isso, comprar espaço, comprar nada daquilo. O que eu quero é o seguinte, eu queria que o povo tomasse vergonha e fosse realmente para o meio da rua, entendeu? Para exigir que saia aí essa questão da vacina, porque a saúde é a vida, entendeu? A vacinação foi feita tudo bem. Você já viu que a fila dos idosos normalmente está... Os idosos estão tudo de carro, né? Porque eu quero ver cadê os idosos da quebrada. Eu até agora quero saber quando é que vão vacinar. A favela, entendeu? Quando é que o negócio vai à periferia. Eu não estou vendo essas matérias de vacinação nessas pessoas. Essas pessoas não têm carro, não, gente. Então, essas coisas todas incomodam muito a minha cabeça. Mas eu estou procurando conversar, tenho conversado com muita gente. Agora estou querendo conversar com pessoas que vão me fortalecer. É bom ler o Silvio Almeida, é bom ler a Djamila, informar, porque nunca é ruim você procurar sempre estudar um pouquinho, sabe? Eu estou sempre estudando. Como é que é o meu estudo? Conversando com vocês, lendo as coisas que vocês escrevem, né? Tainá já vai assumir um compromisso comigo, que agora a gente vai ter que conversar mais, vamos conversar muito, porque você tem, sabe, uma visão de vida muito, 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 muito especial. Então é o seguinte, minha irmã, eu vou precisar muito, mas muito mesmo, de você, vou precisar muito do Silvio Doravante, porque eu preciso me organizar, porque esse país está me desorganizando. Esse desgoverno não me dá alento de nada. Você vê, acabou a vacina. As pessoas não estão se vacinando porque não tem mais vacina. A vacina acabou. O que é isso? Aí o cara faz decreto para comprar armas, que cada um pode ter 30 ou 60 armas, debocha da gente, faz um escárnio, entendeu? Com a realidade do povo brasileiro. Eu tenho muita coisa ainda para fazer, sabe como é que é? Tenho muitas ideias aí que têm a ver com a sobrevivência do meu povo. Entendeu? Tem a ver com respeito à pessoa, tem a ver com liberdade, tem a ver com respeito a essa democracia que está sendo ameaçada quase todos os dias. E, acima de tudo, eu confio muito, eu tenho fé. Eu tenho fé nos meus orixás, eu tenho fé nos meus amigos, e eu tenho certeza que essa população negra vai ocupar os poderes desse país para valer um dia. Axé, poxa, que coisa linda. Silvio, eu me considero uma mulher de lutas e pautas, e nessa próxima quadra aqui da política do Rio, vou me dedicar muito a dois movimentos que eu acho que estão muito casados
com o que o cenário exige. Um objetivo claro nosso, enquanto população negra, enquanto lideranças pretas, que é a derrubada do bolsonarismo do Brasil. Então, essa é uma tarefa que eu reivindico e trago para mim, para o meu mandato, para o meu partido, para o campo de esquerda, para o campo progressista, para o campo democrático. Eu acho que a gente tem que falar de unidade, sim. Eu acho que a gente tem que falar em consensos. E eu quero muito construir uma agenda que se case com os desafios que estão colocados para esse futuro próximo nosso. Eu acho que a gente brilhantemente consolidou e entendeu o que é a necropolítica, como é que ela se estabelece na nossa vida cotidiana, o que é essa política de morte que funciona na base da bala e na base da caneta, necropolítica de Estado que se enraiza na sociedade, que organiza uma pedagogia da morte, da banalização. Eu acho que no Covid a gente radicalizou isso no Brasil, né? A gente viu a morte do menino Miguel, filho da Mirtes, aquela empregada doméstica negra, perde seu filho do 9º andar. Eu acho que isso é sintomático de uma sociedade que não só está adoecida pelo racismo, mas que banalizou e cristalizou o racismo na sua forma de organização social. Eu acho que a gente tem que dar resposta a isso. A gente construiu uma agenda reivindicatória legítima, uma agenda de denúncia legítima. Eu acho que está na hora da gente passar e gastar o nosso tempo da próxima fase da política e da nossa organização social, do ativismo brasileiro, transformando essa nossa potência de mobilização em agenda concreta de vida, de dignidade humana, e disputando cidade, sociedade, espaço político, poder de decisão, entendendo o poder não como espaço institucional embranquecido e burguês, mas o espaço da democracia e da civilidade. Por isso que eu acho que a derrubada do bolsonarismo é a etapa 1 desse processo, dessa escadinha de construção, na minha opinião, que é da descolonização do Brasil. Como é que a gente estabelece radicalmente liberdade para os nossos, a possibilidade e as possibilidades irrestritas de vidas, de vivências, de oportunidades, de alocação de destinos que não sejam nos caixões, que não sejam na falta de respiradores, que não sejam nas periferias, na lógica do narcotráfico. Eu acho que tem muita coisa que a gente deixou de falar e construir, que nos foi, na verdade, arrancado de nós do século XX. Eu quero me debruçar, ser uma liderança do século XXI, que constrói uma agenda de vida para a população negra. Que lindo. Não é a derrubada do indivíduo, né? Mas do que ele representa. De tudo que esse homem representa, de todo o mal que ele, para além da sua presença, que ele consegue espalhar no Brasil, né? Como na forma de ação política de grupos que são contaminados por aquilo que ele é, mas também na forma de uma mentalidade, de um certo imaginário de morte que ele produziu e que ele ajudou a reproduzir. Então é para além disso, ou seja, é criar é reivindicar um novo mundo, né? Reivindicar uma nova existência, né? Novas possibilidades de existir. Bom, enfim, eu quero agradecer a presença da deputada Alice Brandão, da vereadora Tainá de Paula. Quero agradecer a todas as pessoas que puderam acompanhar essa conversa lindíssima, maravilhosa, que está registrada, vai ficar registrada e espero que todos possam ver e no futuro a gente vai rever isso, né? Ou seja, uma conversa lindíssima com pessoas maravilhosas e que que já contribuíram bastante para o nosso país, para o mundo, mas ainda tem muito a fazer. E eu espero poder estar ao lado de vocês duas nesse projeto de construção de um novo mundo, de construção de um novo Brasil. Muitíssimo obrigado. E com isso nós chegamos ao final do Cruzos e eu vou pedir de novo a você que gosta do canal, que se inscreva, aperta o sininho para receber as notificações. Se você gostou da entrevista, se você gostou do nosso bate-papo, melhor dizendo, dá o seu like, comenta, diga o que você acha e estamos juntos. Então, esse é o Cruzos e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Até mais.